Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um RegiosCast. Deixe seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você estar acompanhando os nossos resultados. Bom, hoje eu estou aqui com o Gustavo, nosso especialista de investimentos, nossa diretora financeira Nilza e o Francisco, nosso especialista, um ex-xodozinho, né? Esse mês vai voltar a ser, né? Bom, pessoal, a gente vai estar falando hoje dos números de setembro. Estou com a equipe aqui do time de investimentos para poder estar esclarecendo um pouquinho aqui pra gente. O Regis de Números já está inclusive divulgado no nosso site. Quando você entra lá, tem um canal próprio para isso, então você pode acompanhar toda a sua parte do seu plano, os resultados, todo lá dentro. Tem o comentário, né, o cenário do gestor lá também, com mais informações. Então aqui hoje a gente vai debater um pouquinho sobre essas informações. E aceitamos sugestões também, Aceitamos sugestões também. E perguntas. Perguntas, a gente não teve perguntas esse mês, né? Então manda pergunta pra gente, escreve aqui embaixo, comenta, a gente tem nossos canais também que estão totalmente abertos, perguntas, sugestões, a gente tá aberto para poder receber. Bom, vamos nessa, né? No que interessa. Gustavo, diz pra gente o que aconteceu nas principais economias nesse mês de setembro. Bom, vamos começar pelo mercado internacional, né? Nos Estados Unidos a gente teve um aumento de 0,75 em relação à taxa de juros, que é algo que não acontecia há tempos, né? Que na verdade é algo para conter a inflação, que é algo que a gente tem visto tanto nos Estados Unidos como na Europa e no mundo todo. E com essa subida, os Estados Unidos ele acumulou 3,25% de juros lá. Então, assim, os americanos não viam uma escalada de juros assim, tão rápida em tão pouco tempo, né? E isso vem de encontro em relação à aversão a risco. Então, assim, é um mercado que já estava consolidado, que taxa de juros lá historicamente é baixa, e isso aí vem para conter a inflação, que acaba que é em relação ao estímulo, né? Os Estados Unidos ele teve que injetar dinheiro na economia para incentivar e estimular a economia e continuar em relação à produção, geração de emprego e tudo, e como esse recurso ele foi injetado de assim, tamanha forma que é necessário agora o remédio para conter a inflação, que é a taxa de juros. Isso é um remédio que o Brasil já usa há muito tempo. Já pra gente não é novidade, mas a gente já conhece bem isso daí. Para eles é algo novo. Lá assusta bastante, né? Aqui a gente já está acostumado a convivemos com isso há tempos, né? E em relação à China também, eles não estão crescendo tanto por conta da questão da política de Covid-19 zero, que para conter tiveram que fechar algumas regiões, a questão de fabricação também de fábricas e até restrição também para a população, né? Não contaminar e não aumentar o número de casos lá, eles estão restringindo, e isso, querendo ou não, afeta a economia, né? Como a gente viu aqui, que for a questão de você ficar em casa e ser estimulado a lockdown. Lá eles voltaram com isso para poder conter, né, a disseminação do vírus. E não tem expectativa, pelo menos pública, né, de romper com essa política de Covid-0, né? Ainda continua afetando, que a gente não sabe a expectativa em relação ao comportamento da economia lá, porque enquanto não tirarem essa política, você vai conviver com os lockdowns, você tem a afetação aí da economia em função dos fechamentos das empresas e acaba mexendo na cadeia, né? E em relação também à questão do gás na Europa, a Europa está sendo bem afetada, né, com o gás, porque eles são bem dependentes do gás, e a Rússia ela tem diminuído o abastecimento do gás, tem cortado a quantidade desse gás que... E tem visto nos noticiários aí, isso já está pulverizado, na verdade, na notícia. E a preocupação que cada dia que passa aumenta mais, porque o inverno está chegando. Isso mesmo. E lá o inverno é bem rigoroso, principalmente para aquelas regiões mais ao norte ali, eles estão bem preocupados. E isso gera tanto o desespero da população quanto uma desconfiança de mercado também, né? Porque se você não tem uma população preparada para o inverno, isso afeta toda a cadeia, né? Então eles estão bem
Não, pode entrar num colapso, né? Sim, total. Que isso é uma coisa que a gente não conhece, mas para eles lá... A gente aqui, no máximo, o inverno representa comprar um moletom novo. Um gorrinho. Uma coberta a mais e só. Então eles começam muito cedo, né, a repor os estoques de energia, de gás, para poder suportar o inverno. Inclusive eu vi alguns países falando de questão da até própria madeira, lenha está sendo vendida, dobrou de preço, triplicou e tá escasso, porque é uma forma mais barata de você conseguir, né, fonte de calor na casa, aquecimento, mas mesmo assim tá escasso da mesma forma. Isso afeta a economia de uma forma assim. E agora sim fica mais latente a preocupação em relação à utilização de energia sustentável, né? Que assim já era um movimento que já estava tendo pela Europa em relação à utilização de carros elétricos e tudo. Agora a gente vê mais latente essa preocupação, né? Porque eles estão vendo que eles demoraram um pouco para poder perder essa dependência em relação a petróleo, em relação à utilização dessa utilização de madeira, de ter que queimar madeira e emissão de gás carbônico, né? Nesse aspecto, até os Estados Unidos têm vindo até com uma ameaça, por assim dizer, de cobrar, né, multar as empresas em relação a isso, só que a gente tem uma dificuldade, porque a substituição da fonte de calor fóssil, ela depende do desenvolvimento desse outro lado, que é a energia verde, né? E só que a gente não tem isso ainda. Essa substituição, ela não aconteceu. E aí é o que se pergunta até aí, como é que fica com essa questão que comporta, por exemplo, as commodities, como o petróleo. De fato, a gente não tem a substituição. E por mais que fale assim, não, agora o petróleo vai cair, não dá para saber. Porque você pode até ter uma redução em função de um desaquecimento da economia, que você demanda mais, mas não tem a substituição dessa fonte, né? Então, enquanto não tiver um sistema verde funcionando, um sistema mais sustentável funcionando, você teria sim que manter a utilização dos fósseis. Então, essa substituição não acontece no curto prazo, né? Verdade. E localmente, agora o cenário do Brasil, né, a gente teve a manutenção aí do Copom em 13,75, né, a taxa Selic. Então, assim, acaba que o Brasil ele se antecipou em relação a essa escalada de juros, né? Agora, o que os Estados Unidos e a Europa estão vivendo, que é aumentar juros para conter a inflação, o Brasil ele se antecipou e em relação a isso agora ele está tranquilo, né? Até a gente teve como reflexo também a queda da taxa de juros em relação aos títulos públicos, né? A curta ela abriu um pouco, aumentou um pouquinho, agora as longas elas tiveram aí essa depreciação em relação à taxa, né? A taxa ela caiu. E em relação à bolsa também, a bolsa ela fechou em 0,47%. Então assim, não foi um percentual tão expressivo, mas se a gente compara com o mundo, a bolsa ela tá bem, porque ela estava bem descontada, né, em relação aos pares mundiais. Então a gente no ano tá positivo, né? Tá positivo no ano em 4,97, enquanto lá, que até anotei, a S&P tá no ano menos 24,77. Então assim, a bolsa brasileira ela tá barata e tem sido reconhecida pelo estrangeiro, né? O estrangeiro tem entrado assim, não tão forte por conta da questão política também, né? Porque a gente não vai depender da escolha de quem vai coordenar a equipe técnica e economia. Então assim, acaba que tem um pouco de receio, né? Mas o estrangeiro saiu um pouquinho em setembro, né? O investidor estrangeiro saiu um pouco em setembro e voltou um pouco este mês, né? Não sei se foi outubro, novembro, e voltou um pouco. Isso. Então, assim... Mas a verdade também é que até os próprios os gringos, né, eles estão receosos em relação à tomada de risco, e definitivamente vir para o Brasil é uma tomada de risco. Como está todo mundo pé atrás, sem saber o que vai acontecer, a gente aqui também, as cenas dos próximos capítulos, né? Então assim, a entrada, por mais que esteja um mercado atrativo, mas ainda é uma questão de risco internacional. Tá tudo muito incerto, na verdade, tá todo mundo tá com o pé no freio, todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. E é isso, por hora é isso. Bom, diante, né, dessas informações que o Gustavo trouxe do cenário, eu também estou estudando, viu? Estou me dedicando ao investimento também. Vou fazer uma breve introdução aqui, tá?
Com base na ata de reunião do cupom que teve em setembro, já que a gente está falando dos números de setembro, tiveram algumas informações que eu queria trazer para a gente poder inserir na nossa parte de investimentos aqui da Regis, tá? Nessa ata trouxe a informação de crescimento do PIB, que em 2022 foi de 2% para 2,7%. Em 2023 a estimativa permanece para 2,5%. Teve um recuo também do IPCA de 7,2% para 6,3%, que está decorrente dos itens monitorados, como os combustíveis, e também uma estabilização da inflação de serviços e de alimentos. Né? Só te interromper aqui, Geisa, um pouquinho. Isso é importante, essa redução, porque no mês de setembro foi o terceiro mês consecutivo que a gente teve deflação, né? Que a gente não via desde 2001, a gente não via essas coisas. Foi 3 meses seguidos, então, inclusive, né? Seguidos. Exatamente. Foi o setembro com a menor deflação da série histórica. Então, assim, tem sido muito importante esses últimos meses para a economia brasileira, justamente por estar demonstrando essa reação. Enquanto o mundo inteiro a inflação está subindo, a do Brasil está caindo. Então isso pra gente demonstra... São polos totalmente opostos. Dá uma segurança pro investidor, né? Então esse é um fato bem relevante pra gente. Com certeza. Até pela antecipação que o Gustavo falou da política monetária adotada pelo Brasil, né? O efeito da política monetária, não é isso, Francisco? Porque quando você sobe juros, no final da linha ele bate no consumo, diminui os preços e a inflação cai. Então o que nós estamos vendo aí é a política monetária funcionando. Né? Como a gente diz a grosso modo, é o remédio fazendo efeito. Enquanto os Estados Unidos está aplicando a injeção agora, a gente já está colhendo os efeitos aí da injeção que a gente tomou já faz algum tempo. Bom, considerando essa questão, né, que eu estava falando do IPCA, né, que teve os itens, né, monitorados como combustível, teve estabilização da inflação de serviços e de alimentos, completamente oposto do que está acontecendo no mundo. Teve também uma projeção de IPCA para 2023 de 4,5% e 3% a partir de 2024. Diante disso tudo, Francisco, em relação ao setembro, o que isso está refletindo nos nossos investimentos? Você já falou que teve deflação, já teve algumas informações, traz pra gente. Então, assim, a verdade é que no mundo todo a gente não tem certeza de nada. Aqui não é diferente. Mas o que isso traz pra gente em termos de investimentos, né? Esse recuo da inflação, esses números, eles trazem um efeito positivo para a nossa carteira, né? Porque grande parte dos nossos títulos são marcados a IPCA, e quando a gente tem uma redução, isso afeta diretamente, vamos dizer assim, mais de 80% da nossa carteira, de todos os planos, que a maioria são NTNBs, e elas são atreladas ao IPCA mais uma taxa. A partir do momento em que a inflação tem essa redução, isso afeta a nossa carteira. Mas em termos práticos, o que a gente enxerga? Mesmo a gente tendo essa questão da deflação, mesmo a gente tendo esse cenário razoavelmente positivo, a gente sabe que isso não é uma certeza, ainda mais pelos próximos eventos que estão por vir, como a eleição, a gente não sabe ainda quem vem da equipe econômica, e isso deixa a gente assim receoso, porém otimista. E eleição, né, Francisco? A gente teve aqui no Brasil e a gente está tendo, teve ontem as de meio nos Estados Unidos, né? A Nilza dando spoiler. Que também... Alerta spoiler, vamos colocar a vinheta, alerta spoiler. Que tudo isso muda a composição das casas e as forças, né? E isso tem um novo cenário para a gente analisar com os próximos acontecimentos. Mas assim, em termos práticos pra gente, ainda é um momento, vamos dizer assim, de cautela. A gente ainda não se sente apto a sair tomando risco, né, no mercado. As taxas dos títulos públicos ainda são atrativas, por mais que tenha uma oscilação ali, as curtas abriram um pouco, as longas fecharam um pouco, mas ainda são taxas bastante atrativas. Então, toda a movimentação que a gente faz ainda é naquele mesmo sentido de minimizar o risco, obtendo resultado de acordo com os vencimentos dos nossos passivos. Então, a gente não teve muita alteração em relação a isso. Acredito
que esse momento em breve, em meados do ano que vem, vai passar, a gente vai precisar olhar outros ativos, vai precisar tomar risco em algum momento, mas ainda a gente está trabalhando na nossa carteira com cautela. Eu acho que a gente ainda, pelos próximos meses, vai manter essa política aí. Até porque dá uma segurança em termos assim da gestão, porque nós estamos com juros reais acima da meta atuarial, enquanto que a gente estava vindo de um cenário de juros reais negativo. Né? Então, assim, essa imunização das carteiras que foi a estratégia usada ao longo da subida da taxa de juros, deu bastante conforto para a gestão, porque a gente sabe que é a questão do tempo, mas a carteira está imunizada com uma taxa muito acima da meta atuarial. Não, então ela vai entregar. Importantíssimo nisso. Eu botei minhas 2 mãos no fogo. Posso queimar não. Cadê o óculos? Você nem ia botar o óculos? Eu perdi o sketch passado. Falei que no primeiro mês, mas aí eu tava de férias. Que de fato a rentabilidade das carteiras vai entregar acima daquilo que prevê o passivo atuarial, né? Mas o Francisco vai falar de resultado, porque o resultado, já que ele botou a mão no fogo, é ele que vai falar pra gente, mostrar pra gente o resultado. Vamos lá de resultado. Nenhuma queimada. Selinho de qualidade da GIM, vem. Tem que colocar um selinho. Então vamos lá, pessoal, olha só. Os resultados já começam a refletir na nossa carteira de todos os nossos planos. A gente já está praticamente na meta em quase todos eles. Muito próximo. Agora o spoiler é meu. Metrô. No mês de outubro a gente já praticamente bateu a meta em quase todos os planos. Esses aqui, ó, que estão com 90 e poucos %, em outubro já cola, né? Cola e ultrapassa. Então, vamos lá. No mês de setembro, o BD teve uma rentabilidade de 0,52, acumulando 8,47, né, no ano, e isso representou um desempenho de 95,38% comparado ao nosso benchmark de PCA mais 4,70. No CD2, 0,72 no mês, com 7,89 no ano, e o nosso desempenho já ultrapassou aí a nossa meta atuarial em 9,56%. No CV3, que é o meu plano, a gente teve uma rentabilidade excelente no mês de 1,04, acumulando 7,99 no ano, e que representa 11,09 acima da nossa meta referencial aí. No metrô, tivemos aí uma rentabilidade também maravilhosa de 1,30. Sensacional. Com uma rentabilidade de 7,01 no ano, atingindo assim 97% da nossa meta. O CD5, que é o meu xodó. É o do Gustavo. Mas eu falo que é o meu xodó porque sempre o pessoal me pergunta o que acontece com o CD. Eu falo, gente, não tem problema nenhum nesse plano. É o plano mais limpinho, só título público casado com vencimento, mas como tem essa oscilação de marcação a mercado, ele apanha um pouquinho, mas em termos de qualidade de carteira é meu xodózinho assim, ó, CD5. 76. Olha só pela oscilação da inflação, quando tem uma alteração de IPCA, olha o resultado absurdo do plano, simplesmente porque tivemos uma redução da inflação. Como 90% da carteira é atrelada ao IPCA, ele tem esse reflexo aqui. Você pega, por exemplo, o BD, que é um plano que está marcado na curva, que essa oscilação não afeta tanto, metade. Então aqui a gente observa nitidamente, porque eu defendi a tese quando estava indo mal, agora eu preciso ressaltar quando está indo bem. Então assim, a nossa justificativa faz sentido e é real a partir do momento que a gente olha esses números. Então no mês a gente teve uma rentabilidade de 1,76 com acumulado de 6,11 no ano, atingindo assim praticamente 85% aí da nossa meta. Em questão de tempo também, né? Porque, assim, com esse fechamento de taxa, tendência a gente ter resultados melhores e bater essa meta. Exatamente. É como eu falo, é uma carteira muito sólida, é uma carteira muito bem casada, passivo com ativo, só praticamente título público marcado acima da nossa meta atuarial, não tem como dar errado. Não tem
uma possibilidade de nenhum título dar default, essas coisas. Então, assim, por isso que eu boto minhas 2 mãos no fogo e vou botar agora mais os 2 pés. Eita, poxa! Vale lembrar também, né, Francisco, que o Gustavo está falando, até pela questão que a gente não tem a equipe econômica ainda, não sabe qual é a equipe técnica que vai compor o novo governo. O mercado pode precificar isso aí, se não vier logo uma equipe que o mercado espera, e penalizar com elevação de taxa de juros. Então, assim, se a gente tiver aí uma elevação de taxa de juros, pode mudar um pouquinho por um tempo o curso que a gente já tinha programado, mas a gente sabe que isso pode acontecer e isso é normal. Não, e se acontecer, eu tô pronto para comprar mais. Exatamente. Quando isso ocorre, eu vou falar, é hora de comprar. Porque aí as taxas dos títulos públicos sobem e como ele é um plano que está em fase de arrecadação, o dinheiro entra. Faz taxa média maior. Está comprando com taxa boa, né, agora. Exatamente. Nosso bebê Brasília Prev teve aí uma rentabilidade de 0,58 no mês, com 7,19 no ano, praticamente batendo a meta atuarial. Já falei que em outubro já bateu, então já deu spoiler. E não foi só ele que bateu? Não foi só ele. Deixa para o próximo Regis Talvez Cast. em outubro eu venha com óculos índio. Acho que é melhor. E o nosso PGA, que é o nosso plano de gestão administrativa, já está com 120 aí da nossa meta. Então acho que esse resultado aí fala por si só, né? A nossa gestão vem sendo muito resiliente nos momentos ruins, e o resultado, quando tem essa mudança, o resultado é demonstrado aí. Então eu acho que é isso, sem muitas novidades. Sem contar que os estudos também, né, para a próxima janela aí de oportunidades também já está sendo feito, né, em relação à tomada de risco, que agora não é o momento de tomar risco. Hoje eles estão dando spoiler que eu vou te falar. Vou te falar, viu? Eu vou contar essa galera aqui, ó. Não é um momento de tomada de risco, né? Mas quando chegar o momento a gente vai estar preparado com os estudos. Não, é porque aí mês que vem tem mais spoiler, porque só tem coisa boa vindo pela frente. Na verdade, isso é muito bom. É a consagração dos resultados da estratégia que foi explicada esse tempo todo, né? A gente veio falando aqui, mostrando cenários, dizendo o que a gente estava fazendo, o que a gente esperava de resultado. E aí agora a gente está mostrando que aquilo que a gente trabalhou realmente se consolidou em resultado conforme a gente tinha previsto. Né? Acho que uma coisa também que a gente deve ressaltar é esse número aqui, ó. Já atingimos aí a casa de R$1 milhão de reais no Brasília Prev, o que para nós aí é um marco, né? Uhum. E tá deixando ele ser bebezinho, né? Mas tudo bem que ele ainda é o caçula, mas ele já virou adolescente, já é adolescente. E eu acho que o mais importante é o resultado disso, né? Assim, a gente atingiu a marca de 1 milhão, então estamos aí praticamente já com a meta atuarial batida no mês de setembro, e outubro eu já sei que bateu. Uhum. Então, assim, é o reflexo da confiança do nosso participante. Sim. Dessa entrada de recursos nesse pouco tempo, acho que transparece isso, né? A confiança do nosso participante aí na nossa gestão. E aqui é a nossa devolutiva, né? Pode confiar que o resultado a gente está correndo atrás aí da melhor maneira possível. E foi rápido também, né? Foi rápido, né? O Brasília Prev não tem nem 2 anos direito. Vai fazer 2 anos agora no final do ano. Exatamente. Igual o Francisco falou, é o reflexo da confiança, né? Do trabalho que a gente empenha aqui, dos resultados que a gente apresenta, né? Porque se não fosse isso, não teria sentido, né? Esse crescimento tão rápido. Né? E a gente continua por aqui também, sempre falando, né, do que a gente está fazendo na gestão dos investimentos, que eu acho que é muito importante, até porque nós falamos muito sobre previdência, sobre a necessidade de você ter um plano de previdência, no sentido de você ser previdente com o seu futuro, conforme nós falamos num outro evento aí, o futuro é onde nós vamos passar o resto das nossas vidas, então a gente trabalha muito essa questão. E aí a gente está explicando e continuaremos aqui explicando, trazendo com transparência o que nós estamos fazendo na gestão do seu plano de previdência para garantir essa confiança do nosso trabalho.
Exatamente. Confiança tanto dá para ver, né, o papel que a área de investimentos está fazendo, né? Isso gera um conforto muito grande para o participante, tanto da alta administração também, né, que está desenhando junto às diretrizes, junto com a nossa diretoria. Então, assim, só notícia boa, só coisa boa acho que traz gente. Transparência acima de tudo, né? Com certeza. Acho que a gente fazer esse trabalho aí, mostrando para o nosso participante como que a gente tem enxergado e como que a gente vem agindo, eu acho que traz um conforto, né, para quem está colocando seu dinheiro lá e confiando no... Que é o nosso compromisso, né, com o participante. E até puxando um pouquinho do que o Gustavo falou, dos estudos, na verdade, já começamos os estudos para as políticas de investimento do próximo quinquênio, né? Isso. E essas políticas de investimento, elas passam pelos estudos da área de investimento, pela análise da diretoria, pela análise do Conselho Deliberativo, para, enfim, serem aprovadas. E aprovadas, o nosso Conselho Fiscal também acompanha muito de pertinho. Então, a governança de investimento assim, é bem sedimentada e assim, tudo que nós trabalhamos em termos de estratégias, elas estão desenhadas na política de investimento, que é aprovada na maior instância da entidade, que é o Conselho Deliberativo. E que são muito debatidas. Final de ano pra gente é quando eu mais perco o cabelo, né? E os que sobram ficam brancos. Porque é a época que a gente discute, debate, quando chega os ALMs lá, a gente debruça e vai discutir, e vai e volta e fala com diretoria, com conselho, com todo mundo, mas no final tá aí o resultado, é isso que a gente... E é só resultado bom, hein? Coisa tá muito boa. Bom, o papo tá muito bom, mas a gente vai chamar agora o Sandro para poder saber um pouquinho mais o que ele tem aí de informação pra gente, para falar um pouquinho mais de previdência. Vamos ver o que ele tem aí. Olá a todos, tudo bem? Bom, esse mês de setembro nós temos digamos, uma grande vitória aí para anunciar a todos, né? Nós, no Plano Brasília Prévio, nosso plano caçula, né? Além de estar se aproximando da marca de 400 participantes, ele atingiu o patamar de 1 milhão de patrimônio sobre nossa responsabilidade, né? Então nós ficamos muito orgulhosos com essa marca do nosso plano caçula, né? O Brasília Prévio agora também já é um plano milionário, né? Com mais de 1 milhão de patrimônio, né? Isso é uma prova da confiança das pessoas, né? Dos participantes do Brasília Prévio nesse plano que nós constituímos, digamos assim, que vai agora, no mês de dezembro, vai completar 2 anos de vida. Então atingir essa marca para a gente é muito importante. Isso mostra o quanto que os participantes têm confiado, tanto que esse atingimento de 1 milhão de patrimônio no Brasília Prévio, ele se deve muito por conta das portabilidades que nós recebemos, né? Recebemos 2 portabilidades, né? Uma no início desse ano e outra agora em setembro, né? E aí com isso nós atingimos esse 1 milhão de reais. E esperamos que os nossos próximos participantes do Brasília Prévio tenham exatamente essa mesma confiança, né? É um plano que os meninos vão falar aí para vocês, já falaram aí para vocês, né? Ele tem conseguido excelentes resultados neste ano de 2022, já está batendo a meta de IPCA mais 4, né? Então ele está realmente com um desempenho excepcional. Então nada melhor do que de conciliar um bom desempenho, né, em termos de investimentos, como também com uma segurança de que o plano é um plano bastante seguro e que vai trazer bons resultados para você, para sua família, para quem você mais ama. Então, importante essa marca atingida, estamos muito satisfeitos e contamos, né, com vários de vocês, né, que divulguem o nosso plano Brasília Prévio para os seus familiares, né? Então tem muito disso, né? O Brasília Prévio também é muito vendido no boca a boca, né? Um falando bem do plano e vai passando para outro familiar e temos recebido muitas consultas e muitas inscrições no Brasília Prévio. Está chegando quase 400 participantes, né? 1 milhão de patrimônio. E assim, você que se tiver algum plano de benefícios, por exemplo, fora, né? Em outros bancos, por exemplo, em entidades abertas, pode trazer aqui para o Brasília Prévio, faça aqui no Brasília Prévio, prestigie a nossa casa, a nossa Regis com esse plano Brasília Prévio, que eu tenho certeza que vocês vão ficar
muito satisfeitos. Os outros planos também, os meninos devem ter explicado aí, estão aí também performando muito bem. Então nós estamos realmente muito otimistas com os resultados deste ano e com esse aumento da confiança e da rentabilidade, com certeza muitos outros vão se sentir estimulados. Só lembrando, tá, gente, não deixem de fazer o seu check-up anual do plano de benefícios, tá? Nos planos de benefícios, né? Faça esse check-up, todo mundo faz o check-up de saúde, faça esse check-up no plano de benefícios, consulte um renda monitorada, faça uma simulação. É muito importante que vocês acompanhem a evolução do seu benefício, do patrimônio formado e daquilo que você ainda vai constituir de patrimônio. Aproveite agora esse final de ano também, não só faz a simulação, mas também reveja os seus percentuais de contribuição, né? Até porque no ano que vem temos imposto de renda, né? E nós temos que ajustar as contas com o leão. E o plano de previdência, vocês sabem, ele é dedutível da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12%. Então aproveitem esse importante incentivo dado pelo governo, tá bom? Esse era o meu recado, eu agradeço a atenção de todos, até uma próxima. Bom, muito obrigada, Sandro. Pessoal, chegamos ao nosso final do nosso Regioscast, inclusive cheio de spoilers, né? Mês que vem ainda tem mais notícia boa, né? Você vai ter falou que vai botar a mão no fogo, isso, né? Tem informação a mão, o pé, tudo, tá uma maravilha. Tem até pro próximo, né, Geise? Podia, assim, os nossos participantes, o que mais vocês gostariam de ver no Regioscast? Manda sugestões aí pra gente, se realmente o que a gente está falando está agregando valor, se esclarece bem, se tem mais algum ponto que vocês gostariam de ouvir da gente, nós estamos aqui à disposição. Comenta aqui no nosso vídeo, nas nossas outras redes sociais, a gente está no LinkedIn, Facebook e aqui no YouTube também. Ativa o sininho para você estar acompanhando todas as nossas publicações. A gente tem aí, agora pro final de ano, aniversário de Brasília Prev, com muita novidade aí pela frente também. A gente tem o Regios Prev, que é o nosso plano dos entes federativos também. Então vem vir muita informação e muito conteúdo bacana aqui no nosso YouTube. E se quiser saber mais informações, deixa aqui embaixo nos comentários ou nas nossas outras redes, que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo também. Queria agradecer a presença de vocês, obrigada pelas informações, pelas notícias boas, né? E a gente se vê mês que vem. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.